Já escrevi, de acordo, aprovado. Gratidão. Benjamin De acordo. Eduardo escreveu, aprovado, né? O Dan, Concordo. Fabiano, Aprovado. John Maia. O John tá em trânsito, talvez ele não consiga falar. Ok, se puder escrever. É, Caleb, Concordo. Caleb, Naká, De acordo. Ivaldo. De acordo. John Maia falando, aprovado. Valeu, querido. Felipe, Concordo. Rudá, De acordo. Tan, o Tan. Mandou por isso. De acordo. Aprovado. Ah, sim. Tomás De acordo. e eu, Caio, também estou de acordo. Alguém ficou de fora que não foi chamado, gente? Pode seguir. Artigo 12. A admissão dos filiados ao efetivo se dará por Assembleia Geral, que receberá lista de novos filiados, visando aprovação por maioria simples e plenária de novas inscrições. Em caso de rejeição baseada no regimento interno, obrigado. Em caso de rejeição baseada no regimento interno ou presente estatuto, a próxima Assembleia Geral decidirá caso a caso, encaminhando por escrito os motivos da rejeição da filiação do candidato. Parágrafo único. Em caso de transgressão do Código de Ética e princípios do IBRAT, a pessoa perde o direito de honorário e efetivo. 13º. São direitos de todos os filiados quites com as suas obrigações sociais. 1º, participar das Assembleias Gerais. 2. Participar e ter acesso às atividades e dependências da instituição promovidas pelo Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. 3. Solicitar ao Comitê de Ética, Diretoria Executiva ou Conselho Nacional reconsiderações de atos que avaliem não estar de acordo com os dispositivos estatutários e códigos de ética da instituição. 4. Direito ao posicionamento nos debates e assembleias dentro do tempo predeterminado sugerido, apoiar, divulgar, propor e efetivar eventos, programas e projetos da entidade. 5. Votar e ser votado para cargos eletivos do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades após 3 meses de filiação. 6. Poder de voto na aprovação ou desaprovação das normas estatutárias. Precisa fazer a correção da numeração aqui, pessoal. Artigo 14º. Peraí, qual é o que precisa ajeitar aí? Ó, artigo 13º são direitos de todos os filiados, quites com as suas... É que não está passando a página aqui, né? Certo, aí. O que é que falta? Vai aqui para cima. Volta lá no 12º. Poderão se filiar ao IBRAT quaisquer pessoas transmasculinas. Ok. Aí tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Volta lá para cima. No começo, vai para o começo. Isso. Subindo. Não. Artigo 13º. São direitos dos filiados. Aí ele desce e vira 12º de novo. É a mesma digitação aqui, só. Oxe, mas não é isso o artigo 12º? 13º, depois 13º, vem 12º ou vem 14º? Ah, meu Deus, gente, olha que viagem. Eu realmente não dormi, gente. Desculpa. Não tem problema. Pois então, bota em vermelho aí, por favor, querido. Ou então já ajeita aí. Não, só bota em vermelho que depois eu ajeito isso aí. Oh, gente, vocês não perdoam não, né? Estão metendo a risada em mim. Tudo bem. Vamos ter que arrumar, a todos os que vão fazer a leitura, nós vamos ter que arrumar os artigos todos, tá? Que eu estou olhando para baixo, tá tudo lá. Tá bom? Tá, ok. Então vamos lá. São deveres de todos os filiados. 1. Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias, regimentais e o Código de Ética. 2. Acatar as decisões da Secretaria Executiva, Assembleia Geral e deliberações do ENAT, Encontro Nacional de Transmasculinidades ou outros possíveis encontros e eventos de caráter deliberativo. 3. Os coordenadores estaduais reportar-se-ão à Diretoria Nacional com relatórios periódicos das atividades.
Quarto, respeito e zelo pelo nome da instituição e pelo cumprimento dos objetivos e valores do IBRAT. 5. Contribuir pontualmente com o desenvolvimento do Instituto. Artigo. Será considerado excluído da associação o membro que preencha pelo menos um dos seguintes requisitos. 1. Deixe de comparecer às reuniões de IBRAT ao longo de 2 anos consecutivos sem justificativa. 2. Deixe de manter contato pelo período de 12 meses. 3. Deixe de cumprir as normas previstas no regimento interno. 4. Solicitar por escrito pedido de exclusão do quadro de afiliados. Parágrafo 1º. O afiliado excluído do IBRAT terá direito de apresentar pedido de recurso à Assembleia Geral. Parágrafo 2º. A exclusão do afiliado só será admissível por justa causa ou se for reconhecida a existência de motivos graves de deliberação fundamentada pela maioria absoluta dos presentes da Assembleia Geral, especialmente convocado para esse fim, sem prejuízo de outros assuntos de pauta. Artigo. Serão considerados excluídos os afiliados que praticarem grave violação aos princípios estabelecidos pelo Estatuto do IBRAT. Parágrafo único. Para a exclusão do afiliado, além da incidência do inciso 1 desse artigo, deverá ser reconhecida a deliberação fundamentada por no mínimo 2/3 dos filiados associados presentes na Assembleia Geral convocada para esse fim, exceto no caso de pedido do próprio afiliado. Artigo. Os filiados não respondem subsidiariamente pelos encargos do IBRAT. Artigo. É direito do afiliado se desligar do IBRAT quando achar necessário, bastando para isso que comunique o desligamento por escrito. Encerramos o capítulo 2. Agora é com você, Desmir. Capítulo 3. Da organização administrativa. Artigo. Os órgãos da administração do IBRAT são: primeiro, Assembleia Geral dos filiados. Segundo, Diretoria Executiva, Comitê de Ética e Conselho Nacional. Terceiro, Diretoria Nacional. Benjamin, só um minuto aí, só um minuto. Tem uma pessoa que está dizendo que ficou com dúvida. É o Eduardo. Você quer... Eu acho que eu vou falar, né? Não a partir de cima, porque falando sobre a exclusão, né, da pessoa que é filiade no IBRAT. No caso, esses filiados vai ser tipo todos, né? Todo mundo, tipo do Brasil Isso, inteiro. inclusive, qualquer pessoa que esteja afiliada, inclusive eu. É porque eu fiquei com dúvida assim, tipo, porque aqui no Espírito Santo a gente tem algumas pessoas que realmente elas ficam tipo há mais de um ano, assim, aparecendo sem dar nenhum oi, assim, nenhum grupo, assim. Não, lembre-se, esse estatuto, ele rege a nacional, ao grupo nacional. Você está no grupo da nacional? Você faz parte do grupo da nacional, né? Ele não rege diretamente os estados. Os estados estão abaixo desse estatuto aí, mas esse estatuto, ele rege a nacional, a estrutura da nacional, certo? Então, o seu estado, certo? Como é que o seu estado pode funcionar? Aí você cria o seu regimento interno, certo? Aí você coloca as regras que o IBRAT aí no seu estado deve ter. Tipo, se faltar 3 reuniões consecutivas, a gente entende que essa pessoa não tem compromisso com o nosso IBRAT. Então, você cria um regimento interno onde você vai pontuando as coisas que são necessárias para dar seguimento ao trabalho, entendeu? Esse segmento aí está relacionado à estrutura da nacional, hoje as pessoas que estão dentro da nacional, que ocupam cargos e funções dentro da nacional. Entendeu? Então, quando trabalha as questões das funções, elas estão relacionadas às funções da nacional. Tem sim, tem conselho fiscal. Deu certo, Eduardo? Deu para entender? Sim, gratidão. Então, bom, vamos seguir. De nada. A Assembleia Geral dos filiados. Artigo. A Assembleia Geral dos filiados é o órgão máximo da entidade.
dela participando todos os sócios fundadores e efetivos que estejam em pleno gozo de seus direitos estatutários, conforme previsto neste estatuto. Artigo: a Assembleia Geral se reunirá ordinariamente uma vez por ano e na plenária final do Encontro Nacional de Transmasculinidade, ENAT, realizado por esta entidade para apreciação, prestação e repasses dos trâmites efetuados pela Diretoria Nacional e deliberação das novas diretrizes para o Instituto, caso seja necessário. E extraordinariamente, a qualquer período, convocada pela Diretoria Nacional, Comitê de Ética e Conselho Nacional, ou por 1/3 dos filiados em pleno desfrute dos seus direitos, por motivos relevantes a todos da Rede Nacional de Braços. Caiu para da Rede. Artigo: compete à Assembleia Geral. Primeiro, deliberar sobre o relatório de atividades, balanço e demais repasses dos trâmites efetuados a serem apresentados pela Diretoria Nacional. Segundo, propor e aprovar a admissão de membros e efetivos. Terceiro, eleger os cargos da Diretoria Nacional, Comitê de Ética e Conselho Nacional. Quarto, autorizar a transferência ou extinção de valores sobre os bens materiais e imateriais pertencentes ao Instituto de Braços. Quinto, determinar e atualizar linhas de ação para a entidade. Sexto, decidir por maioria simples nos termos do presente estatuto, eleger e destituir a diretoria, o Conselho Consultivo, o Conselho Fiscal e o Conselho de Ética, total ou parcialmente. A diretoria e os conselhos serão eleitos por meio do voto pelo processo de proporcionalidade qualificada. Sétimo, decidir sobre alterações do Estatuto do IDRAT. Caio da Perdeu. Oitavo, decidir sobre a extinção do IDRAT. Nono, decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais. Décimo, aprovar e fazer observar o regimento interno do Estatuto do IDRAT, bem como as normas internas de funcionamento das secretarias. 11º, aprovar as contas do IDRAT. 12º, incluir ou afastar membros, filiados efetivos, Diretoria Nacional, Executiva, Conselho de Ética, Conselho Nacional, nos casos de descumprimento deste Estatuto. Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos 7º, é exigido o voto concorde de 2/3 dos afiliados e afiliadas em dia com suas obrigações estatutárias, presentes na Assembleia, especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos afiliados, associados, ou com menos de 1/3 dos afiliados associados em dia com suas obrigações estatutárias nas convocações seguintes. Artigo: a Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano para: primeiro, formular as diretrizes políticas específicas de atuação do IDRAT. Segundo, definir o programa de trabalho anual, assim como toda a pauta dos eventos do IDRAT. Terceiro, apreciar o relatório anual e avaliar o desempenho da diretoria, secretarias regionais e dos conselhos. Quarto, discutir e homologar as contas e o balanço aprovados pelo Conselho Fiscal. Quinto, aprovar, por maioria simples, os novos afiliados do IDRAT, conforme os artigos do presente Estatuto. Artigo: a Assembleia Geral realizar-se-á extraordinariamente, quando convocada, com antecedência de no mínimo 30 dias. Primeiro, pela diretoria e ou pelo Conselho Fiscal. Segundo, e ou pelo Conselho de Ética. Terceiro, o requerimento de, no mínimo, 1/5 dos seus afiliados, que com as suas obrigações estatutárias. Quarto, a Assembleia Extraordinária se instalará em primeira convocação com a maioria dos afiliados, associados. E em segunda convocação, com qualquer número, ressalvando o disposto no artigo 11, parágrafo 3º, artigo 12, parágrafo único deste Estatuto. Quinto, a Assembleia Extraordinária trata tão somente dos assuntos para os quais foi convocada. Artigo: a convocação das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias
será feita por meio de edital publicado na página oficial do IDRAT, na rede mundial de computadores e de correspondência eletrônica, remetida a todas as afiliadas, com antecedência mínima de 30 dias. O edital será fixado na sede do IDRAT. Parágrafo único. O quórum para instalar as sessões da Assembleia Geral é de 20% dos afiliados do IDRAT em primeira chamada, e após 1 hora do horário estabelecido, em segunda chamada, com qualquer quórum, e as deliberações e decisões serão definidas por maioria simples, respeitando o disposto no artigo 11, parágrafo 3º, artigo 12, parágrafo único e do Estatuto em dias com suas obrigações estatutárias. Artigo: o Encontro Nacional de Transmasculinidades, ENAT, é um fórum de debates da instituição. Acontece por deliberação da Assembleia Geral e fazem parte dele todos os afiliados e afiliadas em pleno gozo de seus direitos estatutários. E-mail. Ao final de cada Encontro Nacional de Transmasculinidades, será produzido um documento norteador de IDRAT pelo próximo período, devendo esse ser debatido, modificado ou ratificado no ENAT seguinte. Segundo, o Encontro Nacional de Transmasculinidades, ENAT, é responsável pela aprovação do planejamento estratégico do Instituto, bem como por suas posições políticas gerais. Da Diretoria Nacional. Artigo 20º. A Diretoria Nacional é um órgão colegiado composto pela Diretoria Executiva Nacional e pela Diretoria Nacional. Artigo: a Diretoria Executiva Nacional é composta pelas seguintes funções. Primeiro, coordenador nacional. Segundo, vice-coordenador nacional. Terceiro, secretário executivo. Quarto, tesoureiro. Quinto, um suplente de tesoureiro. Sexto, coordenador de comunicação. Sétimo, um suplente de comunicação. Oitavo, coordenador de assessoria jurídica. Nono, um suplente de assessoria jurídica. Artigo: a Diretoria Nacional, composta pelas coordenações regionais, estaduais e específicas. Desculpa, gente, lembrar ali de voltar a linguagem, tá? Nesse artigo aqui, ó, a gente não botou. Primeiro, coordenações regionais. Regional Centro-Oeste, Regional Nordeste, botar em maiúscula, Regional Norte, Regional Sudeste, Regional Sul. Segundo, coordenações estaduais. 26 coordenadores estaduais, desculpa. Sim. Benjamin, só um momentinho aqui que a gente está resolvendo o negócio. Só um momentinho.
Vai, Benjamin. Benjamin. Só um instantinho, por favor. Eu vou precisar da página agora. Onde tu parou? Na página 12? 11 e 12, dá uma olhada. Ok. No começo da página 12, no 3 ali. Tá. É que no que eu mexi o celular, eu perdi a página. (26 coordenadores estaduais, um coordenador e Distrito Federal. Terceiro, coordenações específicas. Coordenação de Relações Internacionais, Coordenação de Cultura e Arte, Coordenação de Educação e Formação Continuada, Coordenação de Políticas Públicas, Coordenação de Políticas Públicas em Não Binariedade Transmasculinas, Coordenação de Políticas Públicas de Raça, Cor e Etnia, Coordenação de Políticas Públicas para a Terceira Idade, Coordenação de Políticas Públicas para Pessoas Intersexo, Coordenação de Políticas Públicas de Saúde Mental, Coordenação de Políticas Públicas para Pessoas PCD, Coordenação de Relações Institucionais, Coordenação de Direitos Humanos, Coordenação de Relação com os Movimentos Sociais. Primeiro, os membros da Diretoria Nacional deverão ser filiados efetivos do BRAT. Segundo, a composição da Coordenação Nacional deverá resguardar a representação transmasculina, sendo um único coordenador, coordenador e vice-coordenador, coordenadores, respectivamente. A linguagem aqui nesse trecho também. Terceiro, o mandato da diretoria será de 3 anos, podendo ser reeleito por um mandato consecutivo e podendo se candidatar após o intervalo de um mandato para o mesmo cargo. Os membros da diretoria podem ser reeleitos apenas uma vez para cargos da mesma diretoria executiva. Pessoas com deficiência. Quarto, cada coordenação regional terá um coordenador e um respectivo coordenador suplente. Quinto, os cargos de coordenadores regionais, estaduais e seus respectivos suplentes serão ocupados por pessoas afiliadas na sua respectiva região. Artigo. Compete à Diretoria Nacional. Primeiro, representar socialmente, politicamente e administrar o IBRAT. Segundo, cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, Código de Ética, demais regimentos e as resoluções da Assembleia. Terceiro, elaborar política geral de cargos, funções, atribuições e responsabilidades mediante o presente Estatuto, Código de Ética e regimento interno. Quarto, definir estratégias e planejamentos de atuação para cumprimento das finalidades e objetivos do BRAT. Quinto, formular e implementar a política de comunicação e informação. Sexto, coordenar as atividades. Sétimo, elaborar e executar o Programa Anual de Atividades aprovado pela Assembleia Geral. Oitavo, elaborar e apresentar na Assembleia Geral o relatório anual. Nono, reunir-se com instituições públicas e privadas para muita colaboração em atividades de interesse comum. Décimo, contratar e demitir funcionários. Décimo primeiro, preservar a interlocução do IBRAT com o conjunto da sociedade civil. Décimo segundo, elaborar o orçamento anual do IBRAT e apresentá-lo à Assembleia Geral para aprovação. Décimo terceiro, representar o Instituto perante a sociedade civil, o Estado e organizações internacionais. 14º, preparar a Assembleia Geral acréscimos e alterações para a reforma do Estatuto do IBRAT. 15º, decidir em Assembleia sobre a permanência, afastamento e ou exclusão de filiados e membros fundadores, efetivos e honorários de acordo com o Código de Ética. 16º, administrar os recursos e bens pertencentes à entidade. 17º, a Diretoria Executiva Nacional pode convocar a Assembleia Geral a qualquer tempo, sendo necessária prévia comunicação ao secretário executivo via e-mail ibratnacional@gmail.com. Artigo.
Só uma mudança que teve aí nesse parágrafo aí é o seguinte. O estatuto anterior do IBRAT, a permanência de função e cargo eram de 2 anos, para qualquer função. Coordenador nacional, secretário, comunicação, seja o que for. Né? Então, era de 2 anos. Inclusive, a minha gestão, né, ela finaliza em novembro desse ano. Em novembro desse ano, eu completo 2 anos e finalizo não só eu, como vocês, tudinho, que foram eleitos no mesmo dia que eu fui eleito. No caso, Benjamin, o Benjamin que mudou de função já está em outra situação, mas Enzo, que foi eleito junto comigo como coordenador de comunicação, também termina em novembro. E a Fabiana mudou de função também. Enfim, os que foram eleitos naquela época, né, vai completar 2 anos agora em novembro. Então, em novembro, a gente vai ter uma nova eleição. Aí, se, por exemplo, se o Enzo quiser continuar como coordenador, ele pode se candidatar como coordenador de comunicação, se eu quiser me candidatar como coordenador ou não, enfim. Então, pode se recandidatar. Aí, o que traz de novo nesse estatuto? Tem 3 anos, não é mais de 2 anos. A gestão agora é de 3 anos. Então, está dizendo aqui que 4 anos é melhor. Né? No entanto, 2 anos, gente. 2 anos, veja bem, 2 anos, a minha experiência de 2 anos dentro do IBRAT, realmente eu acho uma experiência curta, porque, por exemplo, a gente sofreu com esse estatuto aí, é um sofrimento. Quer dizer, daqui a pouco eu estou terminando a minha gestão e agora que o estatuto vai ser coisado, né? Então, é curto. Mas eu já acho que 4 anos é muito longo, muito tempo para você passar dentro de uma gestão que exige muito, que é trabalhosa, que é com muita atividade, muito compromisso, não sei. Eu não sei se agora esse é o momento da gente votar e da gente decidir aí se vai ser realmente 3 anos ou se vai ser 4 anos, né? Acho que isso tem que decidir agora para ficar todo mundo ciente disso, né? Então, algumas pessoas levantaram aqui a mão, deixa eu ver aqui. Levantou, cadê ele? Tem o Jordan e tem o Tan. Não sei quem levantou primeiro, gente. Foi, vai, Tan. Oi, gente, boa tarde, estão me ouvindo? Estamos sim. É só fazer essa observação, eu não queria me estender, né, Vu? É porque, assim, eu passei recentemente nesse processo de atualização do cartório junto à Receita Federal e é muito gasto, gente, muito gasto. Eu entendi o que você falou, mas você não faz só a ata, né, que é cobrado por ata no cartório, mas você também tem que fazer a atualização junto à Receita Federal se for criar o CNPJ, então é outro gasto. Só de assinatura é R$150, fora todo o processo que você tem que pagar por computador, então é muito gasto, assim. Às vezes a gente coloca 4 anos, né, e pensa que demora muito, mas passa muito rápido. E era só essa sugestão que eu fazendo, pensando na questão do custo que todo esse processo vai envolver. Era só essa minha fala. Obrigado. Gratidão. Ao Jordan. Oi, Jordan. Estamos te ouvindo, não. Tá muito... Tá arrumando para falar. Então, peraí. É porque o fone aqui saiu e o meu computador não está fazendo direto sem fone. Eu acredito que 3 anos seja um tempo razoável, porque de 4 em 4 anos vai invisibilizar uma reeleição. Eu acredito que quem fique 4 anos, que não são fáceis, como bem lembrou o Caio, para reeleição para mais 4, são 8 anos de uma pegada que a gente praticamente deixa a nossa vida de lado. Em questão aos custos, eu acho que o IBRAT vai ser estruturado aqui para diante e que isso vai ficar de uma forma mais suave, não vai ser tão penoso como tem sido. Né? Durante 3 anos você vai se estruturando para isso. E eu queria fazer uma pergunta em relação ao que o Caio estava falando, que eu mudei de cargo, o Benjamin também mudou de cargo, nós somos eleitos no mesmo tempo. Essa mudança de cargo alonga esse meu tempo? Porque assim... Mas alonga sim, porque conta a partir do momento que você assume o novo cargo. O Benjamin, por exemplo, assumiu na última eleição, assim como o Fabiano também. Eu não sei, eu acho isso meio um tanto complicado, porque se no meio do caminho você muda,
você não tem uma reeleição e aí você vai alongando conforme mudou de cargo. Mas não teve uma reeleição. Ah, tá. Então tá bom. Teve uma reeleição. Eles assumiram esses cargos que eles estão agora em processo de eleição. Sim. Reeleição. Aí abre Então, de novo ao mesmo tempo. Abre tempo novamente, exatamente. Ah, valeu. Agora, se o Benjamin antes ocupava o cargo de que era não sei o que, era o cargo Relações internacionais. Relações internacionais. Se ele estivesse ainda hoje nesse cargo, aí ele ia entrar na eleição de novembro lá. Ah, tá, perfeito, então, entendi. Obrigado aí. Praticamente quem vai entrar na eleição de novembro sou eu, Enzo. Não sei se tem mais alguém, mas acho que é só ele, Enzo. Bom, gente, então então é isso, né? Então a gente tem a proposta de TAM, certo? De 4 anos, que vocês ouviram aí, que o que ele está trazendo é realmente coisa importante. Tem o que o Jordan falou e tem o que eu falei, certo? O Jordan também está praticamente junto comigo na questão dos junto comigo não, junto com o estatuto, que eu também estou dizendo aí no estatuto, em relação aos 3 anos. Então eu acho importante que a gente vote para não ficar nenhum ruído, para não dizer que, né, não, fulano quis 3 anos, outro fulano quis 4, e fulano foi por fulano não foi por fulano, enfim. Vamos deixar isso bem nítido, se vai ser 3 anos, se vai ser 4 anos, né? Então vamos ver aqui. Já tem gente colocando aqui, ó, no chat. Acho que tá todo mundo colocando 3 anos. Eu queria perguntar, além do TAM, se o TAM sugestiona para 4 anos, alguém mais sugestiona para 4 anos? Que possa escrever aqui no chat, ou então abrir o microfone e dizer, eu também vou com o TAM nos 4 anos. Será que o Tom votou? Depois voltou tá bom. Gente, eu só dei a sugestão, mas levando em consideração a fala dos colegas, eu apoio 3 anos, sempre tranquilo, mas eu penso que seria 4, mas eu aprovo os 3. Mas é muito boa essa sugestão, é isso mesmo, a questão de a gente tem que seguir a economicidade, como diz lá em cima, né? Tem que ser econômicos mesmo. Mas assim, é isso que também o Jordan trouxe essa explicação e o próprio estatuto diz. A saturação é grande, viu, gente? Passar 3 anos dentro de um cargo, principalmente um cargo de coordenador nacional, é bola, é bucho, é um monte de coisa. Então, tem que pensar nisso aí. Então, pronto, já está votado, né, gente? Pelo chat aqui. Fica então uns 3 anos aí, tá dizendo aí no estatuto. Sim, os 3 anos, os 2 anos é muito curto e os 4 anos são muito longos. Aí fica bom esse meio termo aí dos 3 anos. Pois é. Massa. Então a partir de novembro vai valer 3 anos. A partir de novembro, não, a partir de agora, né? A partir de agora, exatamente. A partir da aprovação já vale os 3 anos, né? Gratidão. Não, só te pedir uns minutinhos, gente. Quem puder tomar um cafezinho, levantar, esticar as costas, porque o Enzo tá batendo ponto, e aí só dá uns minutinhos para ele voltar e jogar o arquivo aqui na tela pra gente. Beleza. Pode ser? Tipo, 5 minutos? Ok, querido. Tá bom. Sim, 5 minutos, gente. Olha aí.
Olá, pessoal. Quem é que está aí com a tela da continuidade? Com o drive que o Finelon está sugestionando? Não sei se é o Enzo ou se é o Caleb da comunicação, que estão com a projeção da tela. Ai, gente, eu preciso dormir. Se a gente puder responder ou então dizer que não está conseguindo. O Fabiano vai projetar aí, Caio. Ah, tá. O Enzo só tem o Docs. Tá. Porque a gente precisa finalizar, gente. Né? Até porque a gente tem que fazer os corres disso tudo para registrar. E também a gente precisa descansar, que já é domingo. Eu particularmente preciso dormir também. Fabião, você vai continuar a leitura? O Jorge quer continuar a leitura aí? Pode ser também, para ajudar. O Jorge consegue, eu não sei se o Jorge pode. Benjamin tá valendo. Benjamin pode continuar? Então pronto, Benjamin, você continua? Posso sim, peraí. Acho que a gente está mais para frente, né? Na tela, isso. E depois, Fabiano, se você puder aumentar mais, um pouco mais, seria ótimo, se for possível. Aí tá ótimo. Pode descer mais. Pronto, a gente terminou aí, né? Daí pode ler as numerações dos artigos. Bem, que tá correta a numeração. Ok. Pronto. Gratidão. O 30º, não é isso? Isso. Compete ao coordenador nacional, primeiro, representar o IDRAT judicial e extrajudicialmente. Segundo, juntamente com o tesoureiro e tesoureiro, separadamente, abrir e manter contas bancárias, assinar documentos bancários e contábeis. Terceiro, organizar em conjunto com o tesoureiro ou separadamente o relatório contendo o balanço do exercício financeiro e os principais eventos do ano anterior, apresentando-os à Assembleia Geral Ordinária. Quarto, contratar, juntamente com o tesoureiro, separadamente, funcionários ou auxiliares especializados. Quinto, efetuar com o tesoureiro, em conjunto ou separadamente, os pagamentos autorizados e recebimentos devidos ao Instituto. Artigo 31º. Compete ao vice-coordenador substituí-lo em suas faltas ou seus impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância. Artigo 32º. Compete ao secretário-geral. Primeiro, manter em ordem e em dia o arquivo e o fichário dos afiliados do IDRAT. Segundo, secretariar as reuniões da diretoria e da Assembleia Geral e redigir as atas. Artigo 33º. Compete ao coordenador de finanças. Primeiro, ordenar a tesouraria. Segundo, assinar documentos oriundos da tesouraria, bem como toda a correspondência a ela dirigida. Movimentar contas bancárias em conjunto com o coordenador nacional ou vice-coordenadores.
Terceiro, arrecadar e contabilizar as contribuições das colaboradoras, bem como demais redes de auxílios e donativos, mantendo em dia a escriturária. Quarto, pagar as contas autorizadas pelo coordenador ou pelos vice-coordenadores, respeitando-se os artigos 27 e 28º. Quinto, apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados, no prazo máximo de 15 dias. Sexto, apresentar um relatório financeiro para ser submetido à Assembleia Geral. Sétimo, apresentar ao Conselho Fiscal o escriturário do IBRAT, incluindo os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas. Oitavo, conservar sob sua guarda e responsabilidade os documentos relativos à tesouraria. Nono, manter todo o numerário em estabelecimento de crédito. Décimo, coordenar os esforços para a manutenção do IBRAT, bem como para a realização de eventos, projetos e afins, quando solicitado. 11º, manter o registro do patrimônio do IBRAT. 12º, manter todo o material em estabelecimento bancário. 13º, movimentar contas bancárias em conjunto com o coordenador e o vice-coordenador para fazer frente às despesas de responsabilidade do IBRAT. 14º, toda movimentação... Só avisando... desculpa. Toda movimentação financeira e contábil do IBRAT será feita pela tesouraria, em conjunto com o coordenador, vedadas as coordenações da autonomia política e financeira para abrir e movimentar contas correntes. Agora, sentar, por favor. Só informando que nós não temos essa função ainda efetivada. Não tem ninguém, certo? Então, praticamente, quem faz essa função aí, hoje em dia, sou eu, é o Benjamin e eu, Fabiano. É isso. Ok, obrigado. Segundo, artigo 34, as atividades e responsabilidades competentes ao tesoureiro. Primeiro, analisar e elaborar fluxo de caixa diário e projetar de orçamento financeiro e consolidar informações enviadas por áreas do Instituto. Monitorar o relatório de status de pagamento. Negociar junto aos bancos as taxas de captação e aplicação de recursos financeiros. Realizar cálculos financeiros, conciliação bancária, escrituração contábil dos pagamentos e recebimentos. Realizar prestação de contas, sempre que houver recursos materiais e imateriais dirigidos ao IBRAT. Protocolar os bens materiais adquiridos como patrimônio IBRAT. Artigo 35º. As atividades e responsabilidades competentes à coordenação de comunicação e suplentes. Primeiro, realizar as estratégias de comunicação interna e externa. Realizar a redação de textos em relação a cargos, postagens, campanhas e divulgação da imagem da instituição. Segundo, responder aos e-mails, mensagens, postagens e interações nas redes sociais, dialogando sempre com a diretoria executiva. Terceiro, atualizar as redes sociais do IBRAT, tendo em vista a sua função de portador de informações sobre a comunidade transmasculina nacional e internacional. Quarto, fazer assessoria de imprensa, redação e aprovação de textos, atualização dos diferentes canais de comunicação do IBRAT. Quinto, realizar atendimentos de campanhas internas, revistas institucionais, elaborar peças de comunicação para ativar uma campanha ou uma ação já programada. Sexto, contribuir na formulação da estratégia e dos planos de trabalhos de comunicação. Sétimo, coordenar a redação e edição de notícias, websites e demais mídias. Oitavo, organizar eventos e gerenciar a produção de materiais gráficos. Nono, atuar no apoio à organização de congressos e outros eventos. Décimo, desenvolver outras atividades complementares relacionadas às diversas áreas da comunicação. 11º, desenvolver materiais de comunicação como folders, relatórios de atividades, boletins, cartilhas. 12º, atender às demandas internas de comunicação, apresentações, comunicados, conteúdos. 13º, desenvolver e manter uma plataforma virtual de interação entre os diversos públicos. 14º, responder pelos processos operacionais relacionados às atividades de sua área. 15º, fica sobre a autonomia da coordenação de comunicação e suplente o uso das senhas dos canais de comunicação utilizados, sendo de responsabilidade dos mesmos o sigilo das senhas e uso delas.
Artigo 36º. As atividades e responsabilidades competentes ao coordenador de assessoria jurídica. Primeiro, representar o IBRAT juridicamente e administrativamente, quando necessário, mediante pedido do coordenador nacional ou quem às vezes fizer, elaborar e analisar contratos e suas devidas cláusulas, analisar e emitir pareceres, realizar consultoria e assessoria sobre determinadas questões, analisar a viabilidade da contratação de novos negócios institucionais, trabalhar para que a lei seja cumprida. Segundo, resolver conflitos referentes ao Instituto, alinhar os procedimentos em conformidade com a lei, ajustar as atividades que podem, porventura, acarretar prejuízos e ações judiciais, etc. Parágrafo único. Os responsáveis pelo departamento jurídico somente podem peticionar, tomar decisões e demais procedimentos mediante pedido do coordenador nacional ou quem às vezes fizer, ou se for o caso, solicitando autorização à diretoria executiva para a elaboração dos trabalhos. As questões e decisões jurídicas e demais Oi, gente, desculpa não estar falando muito referentes aqui. a este instituto Vocês estão me ouvindo? devem ser previamente aprovados pela maioria da porque diretoria eu tô no meio de uma reunião aqui em do assembleia IBRAT, simples, não podendo haver apontamentos ou pedidos sem a referida aprovação por maioria de votos da diretoria executiva. Artigo 37º. As atividades e responsabilidades competentes aos membros do Conselho Nacional. Primeiro, o Conselho Nacional é o segmento que se destina a orientar, auxiliar e aconselhar a diretoria executiva. Segundo, representar a instituição IBRAT em conformidade com a diretoria executiva. Terceiro, participar da diretoria executiva. Quarto, examinar, avaliar e dar direcionamento dos trâmites do IBRAT. Quinto, prestar assessoria no que diz respeito às orientações políticas e programáticas discutidas pela Assembleia Geral. Artigo 38º. As atividades e responsabilidades competentes à coordenação de assessoria internacional e suplente. Primeiro, representar o Instituto em eventos internacionais. Segundo, apresentar um plano de trabalho anual contendo as atividades a serem executadas, enunciando também o relatório final das atividades planejadas e executadas. Terceiro, criar diálogo entre o Brasil e outros países no que tange a projetos, participação em eventos, mediação de conflitos, apoio e parcerias com outros institutos coletivos de transversalidades e comunicação, a diretoria executiva de editais e estimular a participação do IBRAT em eles. Quarto, participar das reuniões junto ao IBRAT efetivamente. Parágrafo único. Será substituído da função cargo ou ordem de função caso falte sem aviso prévio 3 vezes as reuniões ou assembleias. As justificativas somente serão aceitas por documentações ou aviso por escrito. Artigo 39º. As atividades e responsabilidades competentes à coordenação de cultura e arte. Primeiro, representar o Instituto. Segundo, apresentar um plano de trabalho anual contendo as cultura indígena. Eu achei que ficou uma coisa muito estereotipada, sabe? Tipo, ela quis colocar várias pessoas diferentes na balada, só que ela não... atividades planejadas, um levantamento e mapeamento da população masculina em relação à cultura e arte. E passa adiante. Estar presente em todos os eventos culturais realizados pelo IBRAT. Enviar para a área de comunicação as informações necessárias relacionadas às culturais, sejam produzidos de materiais gráficos e releases de divulgação ou em divulgação. Sétimo, é responsável por gerir a política institucional de cultura, do patrimônio artístico e cultural do Instituto, bem como estimular a produção artística e sua circulação, possibilitando a universalização do acesso à cultura e arte. Oitavo, contribuir para a democratização de acesso à cultura e arte no IBRAT. Nono, estimular a dinâmica cultural junto à comunidade local e regional. Décimo, implementar a política de cultura do IBRAT, articulada junto aos agentes culturais internos e externos. 11º, estabelecer contatos, apresentar no IBRAT suas ações no campo cultural, inscrever as pessoas pertinentes na base de dados para envio da programação cultural. 12º, fomentar iniciativas artísticas no âmbito do IBRAT, viabilizando a circulação cultural em suas regiões e outras instituições. 13º, planejar e produzir os eventos e ações culturais, dialogando com a diretoria executiva. 14º,
Estabelecer estratégias para a captação de parcerias para a produção dos eventos. Artigo 40º. As atividades e responsabilidades competentes à coordenação de educação e formação continuada. Em formação continuada. Primeiro, representar o Instituto. Segundo, apresentar um plano de trabalho anual contendo as atividades a serem executadas, enunciando também um relatório final das atividades planejadas e executadas. Terceiro, participar das reuniões junto ao IDRAT efetivamente. Quarto, fazer um levantamento e mapeamento da população transmasculina em relação à educação. Quinto, enviar para a área de comunicação as informações necessárias relacionadas aos eventos e produções de conteúdos educacionais para que sejam produzidos os materiais gráficos, releases e divulgação. Sexto, promover formações e workshops educacionais com o IDRAT e sociedade civil em temas diversos. Sétimo, o coordenador, educador e suplente em educação continuada visa incentivar a postura de sujeitos críticos, reflexivos e transformadores, capazes de compreender sobre suas ações, com vistas a produzir saberes que lhes permitam avançar em práticas pedagógicas mais significativas e relevantes para atender às demandas do IDRAT. Oitavo, o coordenador e suplente, formadores e ativistas devem ser agentes ativos de seu próprio conhecimento e o contexto de trabalho deve propiciar espaços de requalificação da competência objetivada como em advocacy. Parágrafo único. Será substituído da função cargo, caso falte sem aviso prévio, 3 vezes as reuniões e assembleias. As justificativas somente serão aceitas por documentações ou aviso por escrito. Artigo 41º. As atividades e responsabilidades competentes à coordenação de articulação de políticas públicas. Primeiro, representar o Instituto. Segundo, apresentar um plano de trabalho anual contendo as atividades a serem executadas, enunciando também o relatório final das atividades planejadas e executadas. Terceiro, participar das reuniões junto ao IDRAT efetivamente. Quarto, fazer um levantamento e mapeamento da população transmasculina em relação às políticas públicas efetivadas e as que ainda não foram efetivadas e que precisam ser efetivadas. Quinto, enviar para a área de comunicação as informações necessárias relacionadas aos eventos relacionados a políticas públicas para que sejam produzidos os materiais gráficos e releases de divulgação. Conectados ali, né? Substituir relacionados por conectados ou qualquer outro sinônimo. Só para não repetir. Sexto, levantamento de todas as políticas efetivadas. Sétimo, acompanhamento das políticas em processo de efetivação. Parágrafo único. Será substituído da função cargo, caso falte aviso prévio, 3 vezes as reuniões e assembleias. As justificativas somente serão aceitas por documentações ou aviso por escrito. Artigo 42º. As atividades e responsabilidades competentes à coordenação de políticas públicas em não binariedades transmasculinas. Primeiro, representar o Instituto. Segundo, apresentar um plano de trabalho anual, contendo as atividades a serem executadas, enunciando também um relatório final das atividades planejadas e executadas. Terceiro, participar das reuniões junto ao IDRAT efetivamente. Quarto, fazer um levantamento e mapeamento da população transmasculina em relação à população da binária. Quinto, enviar para a área de comunicação as informações necessárias relacionadas aos eventos e atividades para que sejam produzidos os materiais gráficos e releases de divulgação. Sexto, levantamentos de demandas específicas para a construção de políticas públicas não binárias e transmasculinas. Sétimo, levantamento de produções e pesquisas longitudinais sobre a população não binária e transmasculina. Oitavo, fortalecer estratégias de políticas públicas, legislação e educação. Parágrafo único. Será substituído da função cargo, caso falte sem aviso prévio, 3 vezes as reuniões e assembleias. As justificativas somente serão aceitas por documentações ou aviso por escrito. Artigo 43º. As atividades e responsabilidades competentes à coordenação de políticas públicas, raça, cor e etnia. Primeiro, representar o Instituto. Segundo, apresentar um plano de trabalho anual contendo as atividades a serem executadas, enunciando também um relatório final das atividades planejadas e executadas. Terceiro, participar das reuniões junto ao IDRAT efetivamente. Quarto,
fazer um levantamento e mapeamento da população transmasculina em relação à população transmasculina, raça, cor e etnia. Enviar para a área de comunicação as informações necessárias relacionadas aos eventos para que sejam produzidos os materiais gráficos e releases e divulgação. Quinto, levantamento de demandas específicas para a construção de políticas públicas, raça, cor e etnia. Sexto, levantamento de produções e pesquisas sobre a população negra. Parágrafo único. Será substituído da função cargo, caso falte, sem aviso prévio, 3 vezes as reuniões e assembleias. As justificativas somente serão aceitas por documentações ou aviso por escrito. Ok, tá? É só um momento. Gente, tem que assinar a lista de presença, inclusive as pessoas da executiva, porque é elas que vai computar que a sua presença esteve lá. Então, por gentileza, eu vou botar de novo aqui todo mundo, porque eu fui olhar agora a lista de presença, só tem 4 pessoas praticamente que colocou, que assinou. E que vai contar a sua presença é justamente essa lista aí, inclusive eu como coordenador, vice-coordenador, seja quem for, tem que assinar a listinha aí, tá bom, gente? Por favor, para computar a sua presença, isso é um documento. Era isso, gratidão, gente. Gostaria de pedir a palavra que eu não estou conseguindo mexer, não estou conseguindo colocar aí a minha... Quem não tiver conseguindo, manda no privado do Fabiano que ele acrescenta na lista. Aí Obrigada. Manda aí o que o Fabiano tá pedindo, viu? Gratidão. Parágrafo único. Será substituído da função cargo, caso falte sem aviso prévio, 3 vezes as reuniões e assembleias. As justificativas somente serão aceitas por documentações ou aviso por escrito. Artigo 45º. As atividades e responsabilidades competentes à coordenação de políticas públicas para pessoas intersexo. Primeiro, representar o Instituto. Segundo, apresentar um plano de trabalho anual contendo as atividades a serem executadas, enunciando também um relatório final das atividades planejadas e executadas. Terceiro, participar das reuniões junto ao IBRAT efetivamente. Quarto, fazer um levantamento e mapeamento da população transmasculina em relação à população intersexo. Quinto, enviar para a área de comunicação as informações necessárias relacionadas aos eventos e atividades para que sejam produzidos os materiais gráficos e releases e divulgação. Sexto, pessoas intersexo são pró-identitárias. As pessoas só poderão saber de sua interseccionalidade caso tenham acesso ao seu histórico médico por seus pais responsáveis ou médicos. Além disso, pessoas intersexas podem descobrir sua intersexualidade na adolescência e vida adulta. Pessoas que se identificarem com as transmasculinidades, mas não tiveram uma explicação lógica para isso, podendo conversar com as coordenadorias de direitos humanos e interseccionalidades para direções a respeito do assunto. Sétimo, o IBRAT terá em seu calendário oficial o dia de celebração da visibilidade intersexo, dia 26 de outubro, e também o dia 8 de novembro, como dia da memória intersexo. Oitavo, o IBRAT só poderá eleger uma pessoa para essa coordenação que tenha sua vivência e ativismo intersexo reconhecido pelos seus pares. Parágrafo único. Será substituído da função cargo, caso falte sem aviso prévio, 3 vezes as reuniões e assembleias. As justificativas somente serão aceitas por documentações ou aviso por escrito. Artigo 46º. As atividades e responsabilidades competentes à coordenação de políticas de saúde mental. Primeiro, representar o Instituto. Segundo, apresentar um plano de trabalho anual contendo as atividades a serem executadas, enunciando também um relatório final das atividades planejadas e executadas. Terceiro, participar das reuniões junto ao IBRAT efetivamente. Quarto, fazer um levantamento e mapeamento da população transmasculina em relação à saúde mental. Quinto, enviar para a área de comunicação as informações necessárias relacionadas aos eventos educacionais para que sejam produzidos os materiais gráficos e releases e divulgação. Sexto, levantamento de demandas específicas desde os membros do IBRAT. Sétimo, levantamento de demandas específicas da população transmasculina. Oitavo,
mapeamento sobre violências e suicídios da população transmasculina. 9. Mapeamento de profissionais, psicólogos, psiquiatras e serviço social, assistentes sociais, que atendam pessoas trans e fazem encaminhamentos. 10. Buscar parcerias com profissionais de saúde. Parágrafo único. Será substituído da função cargo, caso falte sem aviso prévio, 3 vezes as reuniões assembleias. As justificativas somente serão aceitas por documentações ou aviso por escrito. Artigo 47º. As atividades e responsabilidades competentes são núcleos de pesquisas IBRAT. Primeiro, quando um ou mais membros do IBRAT, especialmente aqueles que têm uma ordem de função na instituição e forem também ou colaboradores dessa pesquisa, esta deve ter dobra de leitura, com recomendações de alterações ou não, de modo a esses membros do IBRAT ou a própria organização não serem acusados de nepotismo ou de agir de forma antiética, ao indicar IBRATianos para serem entrevistados. Segundo, motivar e convidar pesquisadores ou parceiros de outros coletivos para colaborarem na abertura e opiniões sobre as pesquisas que serão por nós trabalhadas. Terceiro, buscar sempre incentivar o pagamento de membros do IBRAT que forem participantes de pesquisas ou projetos específicos, seja esse pagamento feito através de dinheiro, cestas básicas ou outras trocas sociais. Quarto, núcleo de pesquisas, com colaboradores internos e externos, lembrando que não precisa ser acadêmico para participar do núcleo. Quinto, atentar para os prazos das pesquisas, de forma a dar tempo aos colaboradores fazer a dobra da leitura e emitirem sua opinião, e dando tempo também ao pesquisador fazer a alteração do seu trabalho de acordo com o seu curso. Sexto, solicitar ao pesquisador e parceiro para sempre enviar e-mail convite, explicando os objetivos de sua pesquisa e de que formas ele ou ela pretende nos dar o retorno, live, oficina, etc. Sétimo, solicitar a comunicação de IBRAT em cargo, fazendo a propaganda da pesquisa, explicando o intuito da mesma, com antecedência. Oitavo, solicitar ao pesquisador o resumo, a introdução e a metodologia do seu trabalho. Nono, solicitar ao pesquisador que assine um termo de compromisso de retorno da pesquisa à instituição após a conclusão e ou defesa do seu trabalho. Artigo 48º. As atividades e responsabilidades competentes aos coordenadores regionais são: primeiro, coordenar, orientar, colaborar na formação política e motivar os coordenadores estaduais e setoriais na sua região. Segundo, encaminhar relatórios periódicos das atividades dos estados, da região para a coordenação nacional e Conselho Nacional. Terceiro, mobilizar pessoas transmasculinas criando grupos regionais. Artigo 49º. As atividades e responsabilidades competentes aos coordenadores estaduais e setoriais são: primeiro, fazer parcerias e mapear atendimentos específicos de confiança para encaminhamento. Segundo, realizar projetos e atividades voltados à população transmasculina do Estado ou município. Terceiro, fazer a representação institucional em espaços de construção participativa de políticas públicas, controle social e eventos relevantes à população transmasculina. Quarto, agregar, motivar e fortalecer as transmasculinidades estaduais. Quinto, coordenar reuniões e rodas de conversa. Sexto, enviar relatórios periódicos para a coordenação regional e nacional. Artigo 50º. A fim de desenvolver suas atividades no país, o IBRAT terá sempre coordenadores nos estados de acordo com os seguintes. Primeiro, os coordenadores estaduais são pessoas físicas, membros afiliados do IBRAT em cada estado brasileiro, eleitos pela Assembleia Geral apenas pelos delegados do seu estado. Segundo, caso não seja feita a escolha pelos delegados da Assembleia Geral, convocada para eleger a nova diretoria, a diretoria executiva indicará o coordenador. Terceiro, os coordenadores estaduais auxiliarão a diretoria e o coordenador regional na organização das atividades do IBRAT em seus respectivos estados, sendo representantes oficiais do IBRAT nos estados onde moram e atuam. Quarto, os coordenadores estaduais não são diretores ou conselheiros do IBRAT e não poderão ser considerados dirigentes do Instituto, mas terão vez e voz em demandas, debates, solicitações e sugestões de interesse de seus respectivos estados, dentro do IBRAT, tendo status de consultores estaduais, fecha aspas, nas questões e situações de interesse do IBRAT como um todo. Quinto,
A diretoria executiva, conjuntamente com os coordenadores regionais, elaborará e divulgará termos de referência para nortear a atuação dos coordenadores estaduais e distritais. Parágrafo único. Será substituído da função cargo, caso falte sem aviso prévio, 3 vezes as reuniões assembleias. As justificativas somente serão aceitas por documentações ou aviso por escrito. Pronto, esse é um ponto certo, gente, que precisou ser reformulado, certo? Por quê? A função do coordenador precisa ficar muito bem delineada, os coordenadores estaduais. Como vocês viram lá em cima, quando o Benjamin começou a ler todas as funções da coordenação nacional, até essa atual função, que é a coordenação estadual e o municipal, todas as funções, elas são delineadas, né? No estatuto está dizendo o que nós devemos fazer, qual é a nossa função, para a gente se nortear, né? Ou seja, para a gente ter um rumo e para a gente ajudar na construção. No estatuto anterior, não tinha nada delineado para os coordenadores estaduais e municipais, só tinha lá coordenador estadual, coordenador municipal. Aí, como vocês estão vendo, tem 5 parágrafos que está dando diretriz de como ser um coordenador estadual e municipal. E é muito importante esse parágrafo, porque esse parágrafo fala de autonomia, né? Que esses coordenadores têm as suas autonomias, mas, ao mesmo tempo, esse parágrafo traz os direitos e os deveres de um coordenador estadual e municipal. Então, é preciso ficar muito atento sobre isso, principalmente quem é coordenador estadual e municipal, né? Quando o estatuto for terminado e ele for registrado, cada um de vocês vai ter uma cópia. Aí quem tem a sua função aí de equilibrar, eu recomendo que faça um printzinho. Eu sou coordenador de saúde, então eu vou fazer um print aqui, o que significa a minha função. E aí todo dia eu vou acordar e vou ler a minha função do equilibrar e vou procurar exercer essa função para que o equilibrar caminhe, né? Então aí foi colocado as diretrizes de ser um coordenador estadual, certo? Que não tinha anteriormente. Né? Então a gente entende que os coordenadores estaduais eles estão conectados diretamente à estrutura da nacional. Então eles precisam também estar alinhados, né, com o funcionamento dessa estrutura. Então foi colocado aí, né, para vocês verem que não tinha anteriormente, certo? Então, não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a esse parágrafo aí, se alguém quer falar, fazer uma observação. Talvez eu não tenha conseguido pescar aqui. Passou a parte dos coordenadores regionais. Benjamin, tu já leu, né? A parte dos coordenadores regionais. Só volta aí. Quem quiser, depois eu posso fazer um documento em PDF com todo o parágrafo respectivo e mandar para vocês. Não precisa a gente ler ao vivo aqui porque vai demorar. Então, só solicitando no privado que eu mando um documento em PDF com a sua parte regida. Ótimo, porque aí você já pode imprimir, colocar tipo numa carteira de identidade, igual um formatozinho de uma carteira de identidade e botar na carteira de vocês. Aí toda vez que vocês abrem para tirar a identidade, vocês tiram o estatutozinho de vocês, a parte de vocês, tá ali, um documento importante. Que houve um motivo por que eu apaguei no meio. Eu gostaria depois de colocar só depois lá no final. Não, você quer colocar agora? É sobre a coordenação regional, a sua coordenação? Não, seria... mudança, certo? Sim. Exatamente. É sobre uma coisa que foge sobre o assunto da Assembleia. É outra coisa, né? Isso, por isso que eu quero colocar no final. Então, quando a gente terminar aqui o estatuto, fica os informes aí abertos, fica aberto para quem quiser fazer algum informe, alguma observação.
A gente só quer voltar aí para as atividades dos coordenadores estaduais e setoriais, só para mostrar que isso foi acrescentado, porque também isso foi uma coisa que o próprio cartório questionou. Tem a função de todo mundo aqui, mas não tem a função dos coordenadores estaduais. Por que, gente, não tem a função? Esse povo é livre, é? Não, então, todo mundo aqui tem uma carga para levar. Então, os coordenadores estaduais também têm a sua. Então, aí está aí, como vocês estão vendo. Se alguém quiser, esse é o momento de fazer alguma especulação, pergunta. Enfim, esse é o momento. Senão, a gente tem que fazer a votação. E aí você diz se concorda, se discorda, pode ser abster. Podemos entrar, gente, na votação. Vamos lá, então vai, Alessandro. Amiel. Concordo. Benjamin. Carlos Eduardo. Concordo. Então, era isso que eu queria falar, tipo... A característica das personagens negras, Fabião. a negritude vira uma característica, mas para as personagens brancas Concordo. não. Tipo assim, o Gil que acabou de entrar. A cor dela só, tipo assim, meio que parece o que quer, mas eu tenho certeza que vocês não vão fazer besteira, né? Eu espero que não. Eu confio em vocês, então estou enquanto as outras personagens, sempre que vai se referir a elas, tem esse marcador, sabe? O Jonathan aqui também, eu acho que o Jonathan... Opa, boa tarde. Eu não entrei agora, mas eu concordo, tá? Eu já tô desde o começo. Mas você não acha também que tem Ai, sim. Desculpa, Jonathan. Problemas, tá? O John, eu acho que eu tô conseguindo com o John. Sei lá, o John. John concorda, discorda? Ele já escreveu concorda, hein? Concorda, né, Jovem? Concordo. Caleb. Concordo. Leonardo. De acordo. O Naká. De acordo. Nivaldo. Concordo. Felipe, concordo. Felipe. Concordo. Udá. De acordo. Então tá de acordo, eu também estou de acordo, então pronto, é isso. Vida que segue. Cuida! Vamos lá, eu vou dar continuidade então à leitura, não é isso, Benjamin? Só um momento. Quem são os 4 conselheiros fiscais? Nós não temos ainda, essas vagas estão em aberto. Se o senhor quiser se disponibilizar a esta vaga, é bem-vindo. Legal. Vamos lá, seção 2 do Conselho Fiscal. Está me vendo bem? Artigo 51º. O Conselho Fiscal é composto por no mínimo 4 e no máximo 6 membros fundadores e honorários cuja atribuição são: primeiro, uma comissão consultiva para orientar na atuação dos cargos da diretoria nacional e deliberações institucionais que demandarem caráter de urgência. Segundo, fiscalizar o cumprimento dos estatutos e regimentos da entidade. Terceiro, auxiliar os coordenadores e assessores na atuação dos cargos de diretoria nacional e deliberações institucionais. Opa, antigamente só tem a tela também. Pulou, bagunçou aqui toda a minha tela. Volta um pouquinho aí. Fabiano. Aí. Vai mudar alguma coisa? Com certeza, né? Não pode ser assessores, mas são coordenadores. Vai mudar alguma coisa, Fabiano? Não, eu não estou fazendo alteração nenhuma. Pode continuar a leitura. Então, auxiliar os coordenadores. Alteração, porque estava como assessores. Aí você mudou para coordenadores. Não, tá
Auxiliar os coordenadores e assessores da Diretoria Nacional da Administração do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. Convocar a Assembleia Geral dos membros a qualquer tempo. Quinto, fiscalizar e opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. Parágrafo único. O Conselho Nacional poderá se reunir extraordinariamente a qualquer tempo. Capítulo 4 das eleições. Artigo 52º. As eleições para qualquer cargo do IBRAT ocorrerão a cada... E aí mudou, né? Isso, a cada 3 anos. A cada 3 anos, podendo ocorrer antes disso, no caso de não haver suplente, serão realizadas em Assembleia Geral, podendo compor chapa, todos, membros, cada qual apenas uma chapa, e podendo seus membros serem reeleitos por igual período. Artigo 53º. A posse do coordenador nacional e dos coordenadores regionais é imediatamente após o resultado das eleições. Artigo 54º. Deverá ser convocada uma reunião entre a antiga gestão e a atual eleita para repasse das atividades e orientações gerais com prazo máximo de até 15 dias após a posse do coordenador nacional. Artigo 55º. As eleições podem alternar entre votos secretos ou abertos. A metodologia será deliberada pela maioria composta pela Assembleia Geral no momento da votação. Parágrafo único. Poderá tomar posse como membro e membro da Diretoria Nacional ou Conselho Nacional apenas pessoas transmasculinas. Nivaldo quer dar fazer falar. Filemão e Aniel. Pessoal, seguinte, eu acho que não deveria ter voto secreto, não. Acho que tem que ser voto aberto. É só uma opinião. Assim, eu não sei. Enfim, é só esse é o tema. Não, mas ali está dizendo que pode ser um ou outro, conforme o que a Assembleia decidir. Ela necessariamente, aí não está dizendo que é voto secreto. Está dizendo que pode ser um... O que é esse voto secreto, gente? É que ele não precisa abrir para a comunidade social, civil. Por exemplo, a gente não precisaria convocar as pessoas para assistir no YouTube. Pode fazer só entre nós mesmos, entendeu? É o que é o entendido como voto secreto, é isso. Não é o voto secreto assim, eu vou chamar aqui o Jordan e o Benjamin, só nós três vamos decidir aqui. Não, é decidido sem a presença da sociedade civil. Por exemplo, essa assembleia era para ser com a presença da sociedade civil, mas a gente teve problema com conexão, entende? É nesse sentido. Mas se é isso, não sei se alguém mais quer falar. Viu? Talvez então, seja melhor. Perante a lei, é provável isso sim que esteja no estatuto, né? E que pode ser determinado sim ou não, aberto ou fechado, na Assembleia que determina isso. Né? Mas, pela lei, é permitido sim que esteja no estatuto. Pode passar aí. Já li parágrafo único. Pessoal, Nós tinha o Amiel, gente, que é falar Amiel. Então, tem duas coisas para falar. Uma é com relação às próprias atualizações do Estatuto, que eu acho que na parte fiscal deveria ter alguma coisa escrita assim, olha, as atualizações do Estatuto deve ser um caso específico para isso, porque atualizações sempre vão ter. E como vocês falaram, atualizações sempre são caras, né? E eu acho que o próprio Estatuto, avisando, meio que também coloca uma necessidade de que, assim, reservar o caixa. Segunda coisa, na minha parte lá de coordenação intersexo, tem um as depois dos 2 pontos. Pode tirar. O
o Alcântara está falando que acha que seria interessante especificar o voto secreto, cara. É só uma linguagem aí, porque eu acho que ver essa linguagem veio do jurídico. Mas aí significa voto aberto e voto fechado. Mas é assim, o voto aberto. No meu entendimento, quando eu li, aí eu entendo a pergunta do Alcântara no seguinte: voto secreto é aquele que você vota sem identificar quem votou. Isso. Exatamente. E o voto aberto é identificando quem votou. Isso. Essa é a dúvida, que se é então o secreto com a não participação, não sendo uma coisa pública, não sendo da sociedade civil, isso eu acho que isso é que está dando confusão, deveria ser especificado. Não, é isso que o Alcântara Eu não vejo falou. confusão nenhuma, quem vai determinar é a Assembleia. Não é então, é isso. Não, peraí, gente, peraí, Gil, peraí, Gil, só um minutinho, Gil. Peraí, só um minutinho. Gil, peraí, você também acha que é dono do mundo, né? Não, calma. Eu tava falando. Calma. Não, eu tava falando. Mas eu tô falando também, porque calma, eu posso? Hein? Calma. Há muito tempo você tá me tirando. Tô ligado com você, tá? Sério isso, Gil. Tava tudo legal aí, tu de repente faz isso. Me respeita que eu te respeito. Tá? E o que está no estatuto está certo, sim. Não tem nada de errado nessa questão. A determinação é da Assembleia se vai ser aberto ou fechado. E ponto final. Isso, quem fala, vocês podem procurar o advogado do mundo. Vai dizer a mesma coisa que eu. Eu não sou advogado. Mas qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade disso? Sério. Mais uma vez, eu vou falar aqui o que eu estava falando antes. Eu não estou questionando se pode ou se não pode ser aberto ou ser secreto. A dúvida é, o secreto é quando eu voto e não me identifico. E aberto é quando eu voto e todo mundo sabe que fui eu que votei. A questão que o Caio falou... Pô, o Caio... Que é Gil, o que deu em você? Poxa... Que isso? Que necessidade não precisa isso? Chamar o companheiro de burro e dizer que isso é burrice, gente, por favor. Por favor, nós estamos aqui para tentar. Vamos lá, gente, vamos finalizar isso aí, certo? O voto aberto, o voto secreto está nesse sentido que o Alcântara trouxe. A pessoa não se identificar. O voto aberto, o voto fechado, então está no sentido de abrir para a sociedade ou não. Eu entendo dessa forma. Mas se vocês tiverem outra interpretação, vocês podem apresentar aqui também. Fabiano. Oi, pessoas, boa tarde. Eu não vejo insegurança jurídica em você deixar essa expressão escrita no estatuto, porque está deixando a deliberação a partir da Assembleia. Então vai se depender de nós mesmos. Sim. Como nós vamos determinar esse sistema de votação. Tá? Eu não entendo insegurança nesse sentido. Faz sentido para vocês? Não, isso está entendido. Isso é tranquilo, isso foi entendido. A dúvida era só nessa colocação. Porque quando o Caio disse que aberto é para que a sociedade civil tenha conhecimento, e deu como exemplo, hoje, por exemplo, a gente não está conseguindo fazer uma transmissão aberta, e aí surgiu a dúvida. Porque a gente vê no mundo político, quando é uma votação secreta, é quando eu, Jordan, voto, e ninguém sabe que foi o Jordan que deu aquele voto. E é aberto quando eu voto e claramente está identificado que foi o Jordan que votou. Era só essa dúvida. Mas vamos seguir. Tá de boa, gente, para todo mundo que está sendo falado aqui. Não, vai permanecer, né, gente? Não é isso mesmo? É só para a gente entender o que é secreto e o que é aberto. Gente, eu quero falar sobre isso. Pode falar, Cláudio. Assim, hoje era o dia da gente aprovar ou não aprovar o que está sendo colocado, né? Se há dúvida de algum colega, eu acho importante ter paciência de explicar, de fazer as observações. E o estatuto, ele deve ser o mais claro possível, ele não pode ter dúvida. Né? Tendo em vista que não é só os membros associados que vão ter contato com esse estatuto. Qualquer pessoa que queira se associar, ela precisa ler o estatuto antes para ver se ela concorda com as finalidades do que está escrito. Então é importante deixar as coisas mais claras possível. Se há dúvida, se houve dúvida
em que nós estamos inseridos dentro desse núcleo, imagine quem é de fora, e nós estamos discutindo aqui. Então é importante fazer, é importante colocar em vermelho essa parte, verificar posteriormente uma fala que possa ser mais clara no sentido da votação. Mas, assim, finalizando isso, eu acho importante a gente manter sempre o respeito com a fala do colega, esperar o colega terminar de falar, levantar a mão aqui no chat, né, e aguardar o momento de se posicionar. Todos nós aqui estamos, né, em pleno domingo, participando de uma reunião para que a gente possa aqui finalizar esse processo para legalizar a questão do estatuto. Então, que todos falem, que todos tenham o direito de falar, que todos tenham o direito de ouvir. Educadamente, a gente vai para frente nesse sentido, mas aí o desrespeito é bem complicado, assim, é chato. Tá? Então, era só isso mesmo. Gratidão, então. Eu acho que se Então, colocar gente, ali do lado, fechado, entre parênteses, sem a identificação do votante, aberto, entre parênteses, com a identificação do votante. Pronto, acabou o problema. Pronto. Vocês concordam com essa sugestão que o Jorge e o Tan estão trazendo, gente? Colocando dessa forma, fica perceptível para vocês? Gente, eu sei que tá todo mundo no domingo, mas era até o que eu tinha falado. Eu não concordo em haver um voto secreto. Eu acho que a gente está numa assembleia e se eu, por acaso, quiser tirar o Caio, um exemplo, eu tenho que falar, eu, Nivaldo Finelon, quero tirar o Caio. Eu não concordo com um voto secreto, entendeu? Enfim. Não, meu amor, mas o voto secreto já está sendo explicado aí. O voto secreto... Você, por exemplo, você pode fazer um voto sem ser identificado. Não sei se você entendeu. Eu entendi. Mas seria o que está querendo dizer aí é que, por exemplo, você pode fazer esse voto sem você se identificar, entendeu? Você quer, por exemplo, você quer que o coordenador nacional não seja mais o Dan, o Caio. Então você pode votar sem você se identificar. E é isso, exatamente isso que eu acho errado, porque eu acho que as pessoas podem se usar do anonimato para tentar prejudicar uma outra pessoa. Eu posso usar do meu anonimato para falar assim, eu não quero que o Amiel seja mais o coordenador. Então eu acho que se eu não quero que o Amiel seja mais o coordenador, eu tenho que falar, eu, Finelon, não quero que ele, não eu me esconder atrás do anonimato para pedir isso. Isso você entende. Faz sentido, entendi. O Tan quer falar de novo, tá com a mão. É isso, Tan? Quer falar de novo? Sim, gente, com licença. Com relação à questão dos votos, eu realmente também ficou bem complexo. Sinceramente falando, fico um pouquinho com dúvidas, porque dúvida no estatuto é complicado. Eu acho que quando se fala que as eleições podem alterar entre votos, assim, as eleições terão direito a votos associados, garantidos associados, direito a voto, e a comunidade, vamos supor, que alguém queira participar, como é uma assembleia geral, ela é pública, então qualquer pessoa pode participar. Só que é garantido o direito de voto, mas não de voto. Então, assim, quando a gente faz o voto, a pessoa tem que se identificar quem é. Eu não concordo também com essa questão de, eu voto porque eu não quero sair. Assim, eu acho que ficou dúvida para mim, que já lido com esse processo de eleição, no estatuto que eu faço parte da associação, a gente não conhece. É garantido o direito de voto para os associados e o direito de voto para quem não é. Mas a votação, né, você tem que se identificar. Como é que eu vou saber como é que você tem direito de votar se você não diz quem é? Bom, é só isso, gente. O Rudá levantou a mão. Gratidão, tá? O Rudá. Não, eu ia falar aqui isso, assim, que a gente falando sobre, enfim, sobre ser aberto, a votação ou fechada, eu acho que o artigo diz exatamente que é isso, que esse debate, quando a gente for chamar uma Assembleia Geral, quando a gente for chamar uma votação em Assembleia Geral, a gente vai decidir nessa Assembleia se essa votação vai ser secreta ou aberta, né? Aí, Carol. Prevendo isso, assim, não está dizendo que a gente vai fazer aberta ou vai fazer secreta, né? Gente, tudo bem aí? Então, aí assim, não, e aí os meninos estavam falando aqui, não sei quem foi que perguntou, que é juridicamente recomendado. Eu não sei.
assim, o que é juridicamente recomendado, mas eu acho que o que tem que valer é o poder da Assembleia, né? O que a gente decidir em Assembleia, quando a gente for fazer votação, é a lei que vale entre a gente, né? Então, acho que o artigo ele vem prever exatamente isso, né? Concluo. Ô, gente, desculpa, o microfone estava aberto e eu falando com a minha amiga aqui. Desculpa, gente. Eu interrompi. Bom, então é isso, gente. Então ficou... Alguém tem mais alguma dúvida? Como é? A gente retira ou permanece? Deixa. Qual é a conclusão? Por mim, retira. O secreto deixa o restante. Essas alterações, está total aberto, pronto. Tirou o secreto, está tudo resolvido, gente. Então fica as eleições, serão votos abertos. Voto aberto, então, galera. Não fica secreto. Não tem essa possibilidade de secreto, é isso? Então votamos por aberto, é isso? É para depois Agora, o Gil gente, dizer, alguém... não tô falando nada. Alguém concorda, alguém quer que seja voto secreto e ou aberto? Por favor, ligue seu microfone e diga que sim, ou então coloque no chat. E só esse caso. Alguém aqui quer voto secreto e aberto? Secreto e aberto. Então pronto, parece que todo mundo aqui concorda só com o voto aberto, não é isso? Então pronto, então faz essa mudança e segue, né? Segue. Fica desse jeito então, somente voto aberto. Bom, então vamos lá. Já estamos lá no terceiro, né, Antônio? Sessão terceira do Conselho de Ética. Só um minutinho, Jordan. O Conselho de Ética teve várias mudanças, tá? Então, assim, eu acho que você pode ler, inclusive, mais devagarzinho, tipo, pra gente entender tudo que tá aí. As mudanças estão aqui, né? Isso, tá tudo aí. Mas, assim, e aí, quem tiver dúvida também, ir perguntando e a gente ir dialogando. Porque mudou muita coisa. Só uma breve introdução, gente. O Conselho de Ética faz parte do IBRAT, certo? É o órgão hoje do IBRAT que trabalha com as relações, certo? É o que a gente pode entender, é o órgão que está trabalhando com as relações dentro do IBRAT. Tudo que é relação entre os membros, enfim, as funções, os processos de violência, enfim. Então, aí está o Código de Ética, né, que está dentro do Estatuto. Vídeo exemplo que aconteceu agora entre os dias. Então, vamos lá. Seção terceira, Conselho de Ética. Artigo 56º. O Conselho de Ética será constituído por, no mínimo, 3 e, no máximo, 9 associados, eleitos pela Assembleia Geral, sempre em número ímpar. Inciso 1º. O mandato do Conselho de Ética será coincidente ao mandato da diretoria. Inciso 2º. A quantidade de participantes será estabelecida somente por membros do referido comitê, por maioria em reunião oficial. Inciso 3º. Somente o coordenador, vice-coordenador e secretário do Conselho de Ética participam da diretoria executiva. Os demais membros do Conselho participam somente da diretoria nacional. Artigo 57º. São finalidades do Conselho de Ética do IBRAT. Primeiro, incentivar e promover um convívio saudável e respeitoso. Gente, posso fazer um comentário aqui rapidinho? Segundo, eu achei uma outra elaborar, passagem revisar, que tinha me implementar incomodado o Código aqui, na de verdade é Ética na do página IBRAT. 69. Terceiro, estudar queixas referentes ao não cumprimento mas tem do uma Código de cena lá que Ética fica duas e meninas, Estatuto né? do IBRAT por E aí uma parte dos dessas filiados meninas e é filiados. negra. E aí, Quarto, depois, quando ela emitir a menina vai parecer se sobre referir a ela queixas de novo, formuladas a ela respeito fala da ali conduta assim, ó, a ética menina de dos tatuagem dois de filiados sereia ao entrou IBRAT, ali com a indicando Black ações a serem dançarina e tomadas pela Black diretoria no executiva diminutivo. em casos Então, Black pontuais. é o adjetivo da menina. A Quinto, menina é a Black demais dançarina. condutas, E a casos e outra é a fatos que o menina com a presente conselho tatuagem de entender sereia. pertinente E aí, avaliação e depois, de análise. novo, ela fala, Tudo ela entendido até estava aí? lavando as mãos quando as duas Artigo entraram e trancaram a 58º. porta sem O se dar Comitê conta de de sua Ética será presença. composto Esquisito de aquilo. Era como se... Aí, tá, não vou dar o um spoiler, né? coordenador, Mas
A menina de um tatuagem de sereia vice-coordenador, e a Black um logo secretário, começaram demais a dar uns participantes do malhos ali comitê, mesmo. quando houver. Mas dali, Inciso a primeiro. Black pressionava O a menina de coordenador sereia. presidirá Então é os sempre a procedimentos do Black comitê. e a Inciso outra é a segundo. menina de O tatuagem de coordenador sereia. terá direito de voto nas questões Mas enfim, vocês administrativas do vão ler essa Conselho parte. e dará voto de Minerva em caso de empate. É, Inciso terceiro. Nas mas é audiências Black e envolvendo ainda não é que conflitos nem entre membros e a membros, Black o coordenador somente Black presidirá Dame, e como é que era? somente dará Outro nome, voto de outro Minerva esqueci. em caso de empate. Isso, Black Deb. É Black no diminutivo e sozinho. Artigo 59º. Mas aí, enfim, A vocês vão eleição ler de aí. participantes do Comitê de Ética será feita mediante votação e aprovação da Diretoria Nacional do IBRAT em Assembleia, seguindo os padrões estatutários do Instituto e o regimento interno específico deste Conselho. Vai abrir para o Tanhonel? Sim, né? Isso, abre para que aí a gente passa de artigo. Quem levantou primeiro, não sei, gente. Fala, tá? Por gentileza, você pode voltar naquela parte do voto de Minerva, por gentileza? Mas na hora que ela comenta, ela realmente É o que eu ia falar. se equivoca, né? Da maneira Demais presentes quando houver. O coordenador presidirá o coordenador, inciso segundo. O coordenador terá direito a voto nas questões administrativas do Conselho e dará voto de Minerva em caso de empate. Inciso terceiro. Nas audiências envolvendo conflitos entre membros, o coordenador somente presidirá e somente dará voto de Minerva em caso de empate. Ficou dúvida? Ficou dúvida, porque o comitê do conselho está informando lá em cima que ele vai ser ímpar. Então, se é ímpar, não tem empate. Aí eu queria entender esse processo do voto de Minerva. Porque, geralmente, todo conselho ele é composto de ímpar justamente para não ter empate. Isso, vou falar com você. Como que é seu nome? Tan. Então, como que acontece? É exatamente isso. Ele terá voto nas questões administrativas do Conselho. Então, quando for um fato administrativo do Conselho, que não houver julgamento de membros, ele tem o voto normalmente, ó. Nas audiências o coordenador terá voto nas questões administrativas do Conselho. Então, pronto, parou. E dará voto de Minerva em caso de empate. Acho que isso aí, nesse caso do voto de Minerva, nas questões de julgamento. Não sei se você conseguiu entender. Então, nas questões administrativas, o coordenador tem o voto normal, seja de Minerva ou não. Nas envolvendo o julgamento de pessoas, dos membros, ele não vai ter direito a voto. Ele só dá o voto de Minerva. Ficou mais claro? Finelão, tira uma dúvida para mim, já emendando o que o Tan falou. O coordenador terá direito a voto nas questões administrativas do Conselho e dará o voto de Minerva em caso de empate. Esse empate, como o Tan falou, lá em cima vai ser número ímpar sempre. Mas pode acontecer de ser convocada uma reunião e os 9 não estarem presentes. Vamos supor que 8 estejam presentes. E aí pode acontecer um empate, não seria isso? É isso, mais ou menos. É que eu não estou conseguindo mais raciocinar, gente. Tá bastante tempo, mas é isso. Foi isso que eu entendi. De repente você convoca uma reunião, mas os 9 não estão. Vão estar 8. E aí pode rolar um empate. E aí o coordenador entra e dá o voto de Minerva. Obrigado. Não tinha pensado nesse sentido. Então agora esclareceu para mim. Obrigado. Na hora que eu li, eu também fiquei assim, aí eu falei, não, mas aí pode empatar, porque nem todo mundo que a gente chama pode, de repente acontecer um problema, tá trabalhando, problema de saúde, pode ser isso. Vamos lá. Onde é que eu estava? Artigo 59º. Aí não fala. Só que eu ia falar. Pode, Gabriel, eu não vi. Assim, eu acho que esse voto de Minerva poderia ser substituído por a palavra voto decisivo. Só para
sei lá, eu acho que voto de Minerva fica meio. Se lá eles entenderem tudo bem, mas era só uma sugestão. Alguém ia falar mais alguma coisa? Eu não, o jurídico pode falar isso melhor, mas eu acho que o voto de Minerva é um jargão jurídico. Ou voto de desempate, fica meio interessante também. Isso, eu acho que talvez tirar realmente Minerva, porque eu acho que é pouco. Que fica mais claro, né? Mais transparente, para todo mundo entender. Eu acho que realmente o jargão não ajuda de jeito nenhum aí. Bota voto de desempate. Isso. Estranho, né? Voto de desempate em caso de empate. Ficou estranho isso aí, porque se desempate, empatou. Ninguém se empata porque não está empatado. Acho que voto decisivo em caso de empate fica melhor. O que vocês acham, gente? Pode colocar, dará o voto de desempate e ponto. Se é o voto de desempate, é sinal que já está empatado. Pode desempate, ponto. Paga o resto. Ali no inciso 3. Isso, tirei em caso de desempate, deixei só desempate. Isso, pronto. Era voto de desempate, isso. Todo mundo concorda aí, gente? Vamos lá. Bora, meu povo. Todo mundo concorda, né? Então, alguém discorda. Vamos, segue. Artigo 59º. A eleição de participantes do Comitê de Ética será feita mediante votação e aprovação da Diretoria Nacional do IBRAT em Assembleia, seguindo os padrões estatutários do Instituto e regimento interno específico desse Conselho. Artigo 60, tá? 70º, é muito longe para falar. São inelegíveis ao Conselho de Ética do IBRAT pelo regimento. Primeiro, pessoas que estejam em restrição de direitos civis em decorrência de questões judiciais ou legais. Segundo, pessoas que estejam em investigação pelo Conselho de Ética do IBRAT. Terceiro, pessoas que estejam afastadas de suas funções do IBRAT por quaisquer motivos. Quarto, pessoas que ocupem cargos de coordenador, vice-coordenador e secretário executivo das esferas nacional, regional, estadual e municipal do IBRAT. Quinto, pessoa que esteja respondendo a ação penal ou inquérito policial consoante a crimes hediondos ou de reprobabilidade notória entre os membros do IBRAT. IBRAT é sempre falei. Sexto, nos demais casos ou crimes comuns, a pessoa não poderá participar do Comitê de Ética do momento da sentença transitada em julgado até o cumprimento da pena, podendo, depois de cumprida sua pendência na Justiça, gozar do seu direito de participar do Comitê, caso seja aprovado nos trâmites já especificados. Artigo 71º. O Conselho de Ética não tem hierarquia com a Diretoria Executiva Nacional, estando isento e sem vinculação para suas decisões e pareceres. Inciso 1º. O Conselho de Ética reunir-se-á sempre que necessário. Inciso 2º. O Conselho de Ética reger-se-á por este Estatuto e em suas peculiaridades o seu próprio regimento interno, elaborado e somente atualizado exclusivamente pelos membros do Conselho, mediante a aprovação em Assembleia Nacional. Inciso 3º. Os membros do IBRAT, membros e membros do IBRAT, poderão, caso queiram, enviar solicitações de mudança e atualizações do regimento interno do Código de Ética através de e-mail ou outra forma de comunicação a critério do Conselho. Inciso 4º. O Conselho, uma vez ao ano, se reunirá para analisar as propostas e deliberar ao caso concreto sobre as atualizações/mudanças sugeridas pelos membros.
em seu regimento interno, podendo ou não atualizar o seu regimento com base no entendimento dos membros no Conselho devidamente motivados. Artigo 72º. O Comitê de Ética será composto por membros de estados diferentes, para se evitar que uma região tenha mais peso que a outra em casos envolvendo condutas de membros de institutos regionais. Artigo 73º. Em caso de dúvida quanto aos procedimentos e decisões do Conselho de Ética, o coordenador poderá... Só um minuto, Jordan, só um minuto, é porque a gente já está indo para outro capítulo aí, e é preciso dizer que o capítulo anterior ele foi acrescentado, precisa ser votado para saber se todos e todos concordam, para deixar nítido, para a gente pular, para a gente ir para o segundo capítulo, certo? Sim. Então vamos só fazer uma votação aqui muito rápida, tá bom? Sobre o capítulo anterior. A Miel quer falar? Sim. Como o Tan falou na outra sessão, o capítulo, o padrão aí tem que mudar. Tem os membros, Sim, então tá um negócio meio com salada mista. Sim, não, é porque o que acontece, gente? Vocês lembram que a gente pediu um tempo aqui para vocês tomarem café, mas é porque a parte as alterações do código de ética não estava naquele documento anterior. Então o pessoal estava trabalhando, jogando os documentos, montando tudo para poder trazer. Então tem documentos aí que não passou pela revisão. Pela revisão. Não se preocupe que isso aí eu vou revisar, tá? Quando tiver revisado, que foi enviado para o cartório, eu mando uma cópia para vocês lerem. Não pode divulgar, por enquanto, tá bom? Até ser registrado. Então, vamos lá, só para votação rapidinho aí, sobre o capítulo anterior, que é sobre o Código de Ética, né? Vamos ver quem concorda, quem não concorda, quem se abstém. Então, rapidinho aí. Vamos lá, Alessandro. De acordo. Amiel. Concordo. De acordo. Carlos Eduardo. Concorda. Dan. Concordo. Enzo. Concordo. Fabiano. Concordo. Jonathan. Concordo. O John. John. Não sei se ele escreveu. Escreveu, concordo. Ok, Jordan. Concordo. Caleb. Concordo. Leonardo. Naká. De acordo. Nivaldo. De acordo. Felipe. De acordo. Rudá. Concordo. Então. De acordo. E eu, Dan Carlos, também estou de acordo. Não sei se faltou alguém que não falou, que não escreveu, mas enfim. Segue. Agora, gente, falta muito pouco, viu? Pra gente terminar. Pouquinho. Então, o do Conselho de Ética está aprovado, né? Vamos lá. Capítulo 4 do Patrimônio. Artigo 74º. A receita do IBRAT será constituída. Primeiro, subvenções que venha a perceber através de convênios. Segundo, saldo de inscrições de certames. Terceiro, contribuições de outras organizações ou de outras pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais. Artigo 75º. No caso da dissolução do IBRAT, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. Parágrafo único. Não existindo no Estado em que o IBRAT tiver sede, organização nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se dissolverá, a Fazenda do Estado ou da União. Artigo 76º. A prestação de contas do IBRAT observará, no mínimo, os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade.
Segundo, a publicidade, por qualquer meio eficaz no encerramento do exercício fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações financeiras da organização, incluindo as certidões negativas junto ao INSS e ao FGTS, colocando-as à disposição para o exame de qualquer cidadão. Terceiro, a realização de auditoria, inclusive por auditores externos, independentes, se for o caso, da aplicação de eventuais recursos objeto do termo de parceria, conforme previsto em regulamento, a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita, conforme determina o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Disposições gerais. Artigo 77º, o IBRAT será dissolvido por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, quando se tornar impossível a continuação de suas atividades, contando com a presença de, no mínimo, 75% dos afiliados e afiliados. Artigo 78º. O presente estatuto poderá ser reformado a qualquer tempo, com quórum de 2/3 de todos os afiliados e, em segunda chamada, com um quórum de 2/3 dos presentes em Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, e entrará em vigor na data da sua aprovação. Artigo 79º. Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria executiva, cabendo recurso à Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, composta de fundadores efetivos, não podendo ela deliberar sem voto, não podendo deliberar sem voto o concordo de 2/3 dos presentes. Fortaleza, 10 de março de 2022. Pronto. Ufa! O Jordan e a todos que contribuíram aí de alguma forma, gratidão. Já, gente, então nós terminamos com 69. Adorei. Esse exercício. Gente, mas é isso. Primeiro, não? Bem a nossa cara. Então, gente, assim, ó, só para dizer que finalizamos aí, certo? Ficou alguma dúvida, gente? É bom saber, né? É isso. Esse é o momento para saber se vocês têm alguma dúvida, se alguém quer dar alguma palavra, alguma sugestão, porque tá fechando aí. Ou seja, a gente só vai fazer essas correções aí que foram pontuadas e amanhã estamos retornando esse material aí para o cartório, né, gente? Então, esse é o momento que vocês falarem alguma coisa. Se vocês quiserem falar, né? Vai, Tam. Gostaria de agradecer a todos por estar essa tarde de domingo aqui com vocês falando sobre esse estatuto, que é importante essa oficialização desse processo. Isso vai dar mais seguridade jurídica, mais força para as atividades que já vêm sendo feitas. A gente espera que, posteriormente, a gente tendo esse estatuto, a gente consiga assumir o conselho aqui estadual. A gente já tem os membros para assumir, a gente só aguarda, né, a oficialização desse processo para que a gente possa assumir essa cadeira aqui no estado. Obrigado, boa tarde. Arrasou. Gratidão. É isso, né? Mais uma vez, gratidão a todos e todas. A gente agora vai seguir para esse trâmite. Vamos finalmente, a gente espera, né, que tudo isso termine essa semana. E aí, terminando essa semana, o estatuto vai ser divulgado nas redes sociais. Vocês vão receber o estatuto, todo mundo vai receber. E aí, cada um pega a sua função aí, leia, faça uma xerox, uma tatuagem. Eu vou fazer uma tatuagem, a minha função, bem grandona na foto. As coisas eu tenho que botar no braço, né, para eu ficar lendo. Então, assim, aí vocês cuidem da função de vocês, porque a partir do momento que registrar esse negócio aí o negócio vai entrar mais estreito. Então, assim, a gente vai começar a ficar numa situação mais estreita. Mas por que, gente? Porque vocês estão observando que o IBRAT está aumentando a sua estrutura, então a gente precisa cada vez mais nos concentrar no nosso trabalho, para não ficar o coleguinha lá sobrecarregado, certo? É nesse sentido. Vai lá, gente. Era mais ou menos isso que você falou, que eu ia complementar também, no sentido de que